Senhor. Oramos a Deus esta noite. Senhor Deus, glorioso, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, cultuando, adorando o Teu nome. E agora chega um momento muito especial. A Tua palavra que será pregada nesta noite, através do Teu Filho, que já está nas Tuas potentes mãos. Senhor, queremos sentir mais da Tua graça, do Teu poder. Fala aos nossos corações e nos alimenta com a Tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Saúdo mais uma vez a Igreja do Senhor com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura introdutória, a qual lemos, está no Evangelho ao qual escreveu Lucas, o capítulo 20, e nós lemos do primeiro versículo ao versículo 18, mas eu quero que a igreja só me acompanhe em 2 versículos, que eu estarei lendo, que é o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? A igreja poder sentar. Aleluia. Estamos diante de uma palavra poderosa, e toda a Bíblia é poderosa, ela é apta para discernir, ou seja, o que está passando no coração do homem. E a palavra de Deus é a luz que traz para nós o conhecimento, e sem a palavra nós somos ignorantes, e a palavra ignorante é o mesmo que está em um lugar escuro, e quando você recebe a luz, que é a palavra de Deus, você passa a enxergar. E o tema que Deus colocou no meu coração de compartilhar com a igreja é a suprema autoridade de Jesus. E uma pergunta: quem pode receber? Outra vez falando o tema, a suprema autoridade de Jesus. Quem pode receber? Nós estamos vendo nesse texto aqui que aconteceu num daqueles dias que, estando ensinando, Jesus estava ensinando ao povo, e aí apresentou-se diante de Jesus os sacerdotes, os escribas. Eram homens entendidos da Torá, da palavra de Deus, e eles se apresentaram diante de Jesus, homens que conheciam o Pentateuco, a palavra de Deus, as ordenanças de Moisés, que é os mandamentos. No entanto, eles perguntam a Jesus: da onde vinha a autoridade de Jesus? Da onde vem esta autoridade? E aí Jesus faz uma pergunta para eles, porque quando a pessoa vem fazer uma pergunta, Jesus já sabe se a pergunta tem verdade ou hipocrisia. Nós não sabemos, mas Jesus sabe. Então Jesus já sabia que aquela pergunta que eles faziam, eles não faziam aquela pergunta com prazer, aleluia, mas eles queriam afrontar o mestre. E quando eles fazem aquela pergunta a Jesus, Jesus torna a fazer também uma pergunta a eles. Jesus então disse para eles: o batismo de João era do céu ou dos homens? Quem não crer no Evangelho de Cristo, não crê em Jesus. Porque o Evangelho de Cristo fala de Jesus. E o apóstolo, aleluia, e o servo João Batista, ele foi enviado para anunciar Jesus. E
E aí Jesus vai, já sabendo que eles não acreditavam em João Batista, pergunta: e vocês, o que vocês têm a dizer sobre João Batista? O batismo dele é do céu ou dos homens? Eles então, o que eles ficaram? Ficaram mudos. Ficaram mudos diante da pergunta de Jesus. Então Jesus, para quem não dá resposta, quem não valoriza ele fica em silêncio. Há de se lembrar na cruz do Calvário, quem afrontou Jesus recebeu de Jesus o silêncio. Jesus não respondeu para aquele malfeitor palavras pejorativas ou palavras de defesa, nenhum tipo de palavra. Jesus ficou em silêncio. E da mesma forma que Jesus não responde a quem não crer. Então, a resposta, quem receberá e quem reconhecerá a autoridade suprema de Jesus? Os que crer. Você crê? Quem crê, levanta a mão. Então você vai receber o mesmo poder que ele tem, porque ele diz que quem crer nele, ele faria com que nós recebesse a unção e o poder, e obras maiores faríamos em nome dele. E aí Jesus diz assim: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. E aí ele vai trazer então uma parábola. Essa parábola é dos lavradores maus. E ele fala, e começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e a arredou a uns lavradores. É interessante saber que vinha é esta. Que vinha é esta que Jesus está falando, porque toda parábola é uma figura. Toda parábola ela é uma tipologia de algo. E toda essa parábola Jesus está falando do plano de redenção, o plano de salvação. Se você for lendo esta parábola, você vai ver todo o plano de salvação. E Jesus, nesta parábola, toda ela é profética, mas parte dela ainda não tinha acontecido na sua totalidade. Nós vemos que Jesus fala que um certo homem plantou uma vinha e arrendou aos lavradores. Essa vinha foi quando Deus escolheu Israel para ser um povo escolhido. Deus plantou ali, chamou Abraão, aleluia, e levantou aquela nação, uma vinha, para proclamar o Evangelho. E ele vai falando mas partiu para fora da terra por muito tempo, e no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe desse dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, o mandaram no vazio. Quem foi esse que Jesus enviou na vinha? Foi os profetas. Esse período foi o período antes de Cristo, do período, aleluia, glória seja dada ao Senhor, onde Deus usou os profetas. Deus usou vários profetas, todos sabem, o profeta Elias, aleluia. Deus usou, aleluia, profeta Ezequiel. Deus usou o profeta Jeremias. Deus usou vários profetas. Mas eles que eles fizeram, não deram ouvido aos profetas. Ele está falando aqui. No devido tempo mandou o servo aos lavradores para que lhe desse do fruto da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram no vazio. Os profetas que vieram, muitos deles foram açoitados, como Jeremias foi jogado num poço, aleluia, cheio de lama. E quantos sofreram trazendo a mensagem da cruz, mas a humanidade em Israel, aleluia, não deu crédito aos profetas. E tornou ainda a mandar outro servo, mas ele, espancando também a este e afrontando, mandaram vazio. Todos que Deus foi mandando, Israel foi rejeitando. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, talvez vendo o respeito.
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar aquele que crê. E Jesus veio, aleluia, este Filho que aqui na parábola diz, é Jesus Cristo. Ele veio até Israel trazendo a mensagem de restauração, curando no sábado, aleluia, dando vista aos cegos, dando, aleluia, condições ao paralítico de não ficar prostrado, mas andar. Ele fazendo milagre de várias curas. Mesmo assim, mataram o meu e o seu Jesus. Crucificaram o nosso mestre na cruz. Aí o texto continua dizendo, mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Aí há uma pergunta. Matou o filho, matou e perseguiu os profetas. O que vai fazer agora o dono da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará outra vinha? Foi o que Jesus fez. Jesus, ele tirou a vinha, aleluia, não porque Israel, aleluia, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, não porque Deus é um Deus ruim, vingativo, mas porque quem vira as costas para Deus, Deus está sempre de braço aberto, mas quem vira as costas para Deus, ele acaba perdendo. Os galhos, aleluia, da oliveira em Israel, elas por si quebraram. E nós temos sangueiro, planta que não tinha nada de valor. Nós fomos enxertados em Cristo. Você deve se alegrar porque você era um zambujeiro que não prestava, mas você está aqui plantado em Jesus Cristo e você dá fruto bom, porque Jesus te curou. Havia uma enfermidade em mim e você improdutiva, mas Jesus nos fez fértil, Jesus nos fez gerar, e nós estamos aqui falando de Jesus pelo seu grande amor. E a vinha do Senhor é a igreja de Cristo. A vinha do Senhor aqui que fala no final aqui, ó, irá e trará, ele dará outra vinha, é a igreja. E ouvindo eles isso disseram, não seja assim. Mas ele olhando para ele disse, que é isto? Pois que está escrito, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Jesus é a nossa cabeça. Jesus, aleluia, é quem mantém-nos de pé. Jesus escolheu a igreja. Jesus tem te escolhido e você é herdeiro das promessas que Ele, aleluia, conquistou através da sua morte. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Quem rejeita Jesus, ele mesmo cai. A própria pedra atinge ele. E o grande dia, aleluia, a qual essa pedra com justiça fará, aleluia, a justiça completa vai ser a guerra do Armagedon. Ali, aleluia, Jesus já vem como, aleluia, leão da tribo de Judá, para salvar Israel, e junto com ele a igreja. Mas é interessante que quem abraça esta pedra não é atingido, mas sim abençoado por ela. Ela nos sustenta, a nossa casa não é forte, mas estamos plantados em quem é forte. E é por isso que você está de pé, porque Jesus tem te sustentado. Então, esta passagem bíblica, a qual Jesus dá para eles, e Jesus está falando para eles, ó, há tanto tempo vocês têm rejeitado a autoridade. Não vai ser agora, aleluia, que eu estou aqui. Rejeitaram também Jesus. Mas a igreja não vive por vista, mas por fé. E nós cremos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e rendemos a Ele honra e glória, porque Ele é digno de honra e glória para todo sempre. E é interessante que em Hebreus capítulo 2, versículo 7, olha só o que Deus fala: e tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Por que um pouco menor? Deus fez Jesus um pouco menor do que os anjos, sendo Ele Deus.
Porque ele veio aqui na terra e se tornou homem igual a mim e a você. Nós, aleluia, temos uma natureza, aleluia, a qual nós sentimos, nós choramos, sentimos amargura, tristeza, dor, porque isso tudo foi por causa do primeiro Adão. A queda nos trouxe fragilidade e nós sofremos, somos temporâneos, e Jesus se fez homem temporâneo, mas Jesus em nenhum momento pecou, em Jesus em nenhum momento ele transgrediu, mas ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, aflição, igual a mim e você. Ele se tornou igual a mim e você, 100%. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se aniquilou na forma de homem. Essa deve ser a minha e a sua alegria, porque para nós não havia mais escape. Todo homem pecou, destituído foi da glória de Deus, mas Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho para se tornar um de nós. E essa promessa Ele fez para Abraão. O juramento de Deus a Abraão, olha o que ele diz: quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Abraão foi imputado nele, aleluia, a justiça de Deus por causa da fé. Aleluia, Deus lembrou das obras de Abraão, mas a obra só é lembrada se você viver a fé. E a fé no Deus vivo, porque toda obra, se não for feita em Jesus Cristo, ela de nada vale. Primeiro se tem a fé e nós estamos em Cristo, depois fazemos a obra. Mas não começaremos nenhum trabalho espiritual com a obra se não tiver a fé em Jesus. Toda obra feita sem Jesus, ela é morta e de nada vale. Pastor, eu posso vender minha fazenda e distribuir com os pobres e ajudar os necessitados? Pode, vai ser reconhecido, vai ser abençoado, mas não vai ser escrito no céu, porque se você não fez em Cristo, a obra não te dá direito a entrar no céu. Mas quando você faz tudo isso que eu falei, em Cristo Jesus, ela é obra aprovada. Abraão teve fé e tudo que depois ele passou a fazer foi aprovado, porque ele estava em Deus. Se você está em Deus, porque tem um trecho da Bíblia que confirma o que estou falando: ainda que eu desse o meu corpo em chama e todos os meus bens aos pobres, mas não tivesse o amor é Jesus, sendo Deus poderoso, se tornar um homem igual a nós. Um Deus que criou a obra se tornar a obra. Já pensou? O Deus se tornou a obra para restituir a obra. E todo momento que ele foi a obra, ele foi humilde. Entre todos os homens, não se encontrou um tão humilde como Jesus. E ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a tua alma. Ele é o modelo a se seguir. Ele é a autoridade, porque o trecho da Bíblia diz assim, aleluia, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 29, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Pastor, o que quer dizer esse trecho? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Irmãos, é no bom sentido. É louco, sabe de quê? É de você ser afrontado e ficar quieto. É louco no sentido de ser humilde. É louco no sentido de você não fazer sua voz ser ouvida. É louco no sentido de você estar com a palavra está com você. Você pode falar, mas você não fala. Jesus podia falar diante dos escribas e falar em todo momento, mas muitas das vezes Jesus retinha suas palavras e deixava o silêncio. Esse trecho da Bíblia que fala, se você quer estar nesse trecho da Bíblia, deve estar, porque é nesse trecho da Bíblia que nós encontramos a identidade do verdadeiro cristão.
é a pessoa, aleluia, que muitas das vezes é fraca, mas é sincera. Dizem que é louca, mas porque não revide, não discute, não briga. Diz que não é sábia, mas esconde a maior sabedoria. Jesus. Quem é este que Deus escolheu? Jesus. Sem parecer, sem formosura, Jesus. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos, Jesus. Humilde e manso, Jesus. Será que eu estou vivendo? Será que você está vivendo? Precisamos andar na pisadura do Mestre. Sendo assim, essa autoridade que os escribas e fariseus buscavam ver nele, aleluia, vão ver em mim e você a autoridade, porque Deus dá autoridade ao menor, aquele que não é, aleluia, mas não é menor, pastor, porque, irmãos, que anda com a roupa bem simplesinha, ou porque fala baixinho, não é isso não, irmão. É porque não é exaltado. Quando alguém se exalta, Deus abate, mas quando alguém se humilha, Deus o exalta. A lembrar de Ezequias, se humilhou, mais 15 anos. Aleluia, se você humilha diante de Deus com verdade, sinceridade, Deus te restaura, te dá saúde, te dá vigor e abençoa toda a tua casa. Você está debaixo desta promessa. Mas eu não sei falar direito, pastor. Se importa não. Viva com Ele, ande com Ele. Ele é quem te ajuda. Ele que toma na tua mão e te diz: não tema, eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. Você vê quantas passagens bíblicas Jesus encontrando quem está escondido. Davi está lá atrás cuidando das ovelhas, os irmãos estão arrumadinhos, estão na mesa esperando para comer, e ele nem é chamado. Aleluia, só vai sentar na mesa quando chegar o menor. Aleluia, José é lançado ali na prisão, mas aleluia, o Egito só encontra solução quando José se apresenta diante do rei. Deus te escolheu para trazer uma palavra edificada, de edificação para outros. Deus te escolheu para trazer o que está escondido, aleluia, para ajudar quem está sofrendo. Deus escolheu você para fazer a obra. Não temas. Aleluia, vem uma geração e depois vai outra. Não perca o tempo da tua geração. Irmão, irmãs, não perca o tempo da tua geração. Me transportei por algumas gerações que não vejo mais aqui. A geração do meu avô, da minha avó, da minha saudosa mãe. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Está sendo anotado no céu o que eu tenho feito, o que você tem feito nessa geração. E como diz a irmã Cádia, não deixe nenhum lixinho, nada te parar. O maior está contigo, levanta a cabeça e faça a obra como um bom soldado que não tem que se envergonhar. Nós estamos debaixo de uma promessa e viveremos com Ele para sempre. Vale a pena sofrer calado. O maior sofreu. Hoje à tarde eu estava tirando um cochilo e Deus me deu um rápido sonho. Marcos Nascimento cantava junto com os grupos de outros irmãos, e um trecho que eu lembro do louvor: Ele é o maior no céu, a autoridade suprema no céu, e aqui na terra um homem que tinha autoridade suprema perdeu no jardim. Mas no jardim Jesus Cristo orava quando ali foram prendê-lo, e na cruz ele foi morto, mas ele venceu a morte. Foi o inferno, tomou a autoridade que
O primeiro Adão perdeu e restituiu e trouxe para nós. Você é uma autoridade, você é um escolhido para fazer a diferença na terra. Deixe de chamar de quadrado, deixe de chamar você do que for, mas não abra mão disso, porque a paz que está no coração de quem está em Cristo, aleluia, não tem preço que pague. Tem um louvor que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a um Deus que é fiel. Não olho circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegres, seja curado, sua alma seja curada neste momento. Não olhe circunstância, não olhe para o seu irmão, não olha para uma palavra que te entristeceu. Você é escolhido, você é uma autoridade. Levanta a cabeça, faz a obra como um bom soldado que não tem que vergonhar. Tu és escolhido. Vamos dar a mão e vamos fazer a obra, porque Deus nos escolheu como bom soldado. Enquanto a Ana Vitória louva a Deus com louvor, se você sentir no coração, peço à igreja que fique de pé. Aleluia, enquanto ela louva o Senhor. Você que quer receber a oração, pode vir aqui na frente. Porque o maior é Ele. E é Ele que opera, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que restaura. Pode dizer que você não vai produzir, é Ele que diz: eu faço você produzir. Entulhar nos poços de José, de Isaac. Quem abriu foi o pai dele, mas Isaac ficou quietinho. E era poço de água viva. Mas quando ele chegou na terra prometida, aonde estava o último poço, ninguém mais entulhou. O Espírito Santo está conosco. Ele foi nos dado, aleluia, em Atos 12, derramado a todos nós. E ninguém vai tirar o Espírito Santo de você.
Jesus. A vitória é minha. Em nome de Jesus. Senhor, aqui está os teus servos. O Senhor é quem fortalece. O Senhor é quem restitui. Restitui a tua presença. Porque eles são escolhidos. 1000 já caíram de um lado, 10.000 caíram do outro. Mas o Senhor guardou. Não foi por acaso. Aleluia, porque eu só tenho um plano, um propósito. E eu te peço, cura o coração neste momento. Dê saúde espiritual aos teus filhos. Ajude teus filhos nesta caminhada. Aleluia, em teu nome, Jesus, que eu oro. E a igreja também assim, Senhor, declara na vida dos teus filhos a vitória. Em nome de Jesus, saia daqui fortalecido. Não olhem, meu amado irmão Osmir, para as adversidades. O inimigo quer tirar você deste caminho, mas tu és escolhido. Sacode o pó, caminha. Continue buscando o Senhor, porque a graça nos favorece sempre quando nós estamos diante dela. O homem nos acusa, mas ela não. Ela diz: eu te limpo, te ajudo, te sustento, porque és meu. Lucas, que Deus te abençoe a tua casa. Tu tens um grande talento de adorador. Aleluia, fica no meio. Fica no meio. Deus é com vocês. A igreja pode sentar. Eu agradeço a rica oportunidade que é me dada, em nome de Jesus.